Olá, gente. Nós, nessa aula, vamos trabalhar com um conceito da álgebra linear que chama-se vetores linearmente dependentes ou linearmente independente. Dependentes ou independentes. Então nós aqui vamos, de certa forma, apresentar isso para vocês de uma forma compacta, né, já apresentando assim, alguns exercícios e mostrando algumas ideias do que significa isso, vetores linearmente dependentes, muitas vezes abreviamos LD, né, LD, ou linearmente independente, muitas vezes sendo colocado de forma abreviada, LI. Então, nós vamos começar aqui com uma situação que é a seguinte. Eu vou colocar dois vetores no R2, vamos botar aqui 2, 3 e 4, 6. Então, nós queremos saber se esses dois vetores são LD, linearmente dependente, ou LE, linearmente independente. Então, em que consiste a definição, né, desses dois conceitos, LD e LE? Nós temos aqui um conjunto, né, que é formado desses dois vetores, que no caso vamos botar vírgula aqui, onde se, né, um elemento desse conjunto, qualquer um elemento, se ele for combinação linear dos outros elementos, né, se um elemento, esse ou esse, puder ser composto como combinação linear do outro, né, isso significa que ele é um vetor LD. Bom, eu já vou falar de uma outra questão aqui. Então, por exemplo, o que você observa? Você observa que há uma multiplicidade aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. Então eu posso pegar esse vetor, certo? E escrever como uma combinação linear do outro. Como só existe 1 mais 1, então eu vou buscar um número que multiplicado, ou melhor, eu vou colocar, tudo bem, eu até posso colocar assim mesmo, 4, 6, beleza? Então, que número é esse que multiplicado pelo par 4, 6 dá o 2, 3? Você observa que esse número é meio, já que meio multiplicado por 4 dá 2, meio multiplicado por 6 dá 3. Então, o que você observa é que a partir da multiplicidade, né, quando você observa aqui, ó, está multiplicando por 2, está multiplicando por 2, você consegue escrever um vetor como combinação linear do outro. Eu poderia estar olhando dessa forma aqui, ó, 4, 6 igual a um K2 multiplicado por 2, 3, onde o meu K2 é igual a 2. Bom, essa combinação linear, né, quando você faz, vai existir situações que a combinação linear ela pode ser formada desses fatores aqui nulos, né? Todos os fatores nulos. Eu acho que melhor eu deixar esse outro momento, né, para falar depois. Eu acho que eu vou preferir fazer assim. Agora, o que você observa aqui? Você observa o seguinte, será que eu poderia escrever isso aqui de uma forma diferente? Quer dizer, a gente está claro para a gente, tá, pela definição
que eu coloquei, né? Se você tiver um conjunto de vetores, né? Você tem um conjunto de vetores. Se um elemento do conjunto puder ser escrito como combinação linear dos outros elementos, então o conjunto, quer dizer, esse conjunto que eu estou falando, o conjunto é linearmente dependente. Bom, aí tem uma questão. Então aqui eu coloquei exatamente isso aqui, ó, para que vocês tenham ideia do que eu estou falando. Agora observe o seguinte, nós escrevemos isso aqui, ó, 4, 6 igual a 2, já vimos que é 2, que multiplica 2, 3. Então isso garantiu que, pela definição, isso seja um conjunto linearmente dependente. Agora, observe que se eu fizer assim, ó, 4, 6, passo para cá, menos 2, que multiplica 2, 3, como isso aqui é igual, eu passei para o primeiro membro, evidente que isso aqui vai se anular, porque 4 menos 4 dá 0, 6 menos 2 vezes 3 dá menos 6 dá 0. Então eu mudei aqui a forma de ver o que eu coloquei aqui. Então, dessa maneira, como é que eu posso dizer? Quando eu tenho um conjunto de vetores, certo? Né? Que eu estou analisando se LD ou LI. Se esses vetores, né, tiverem aqui, vamos botar aqui, ó, vou colocar aqui um K1 e um K2, né? Então são fatores que compõem essa combinação linear. Mas agora, para gerar o vetor 0, 0, né? Porque do lado de cá tem um 0, 0. Então eu quero saber o seguinte, o 0, 0, ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores dados se você tiver somente, olha só, somente K1 e K2 nulos, quer dizer, vamos supor, porque esse K1 e esse K2, eles podem ser 0, 4, 6, menos 0, 2, 3, igual a 0, 0. Então, se fosse só isso, que não é, se fosse só o 0, 0, só a existência do 0, 0, não tem mais nenhum outro fator que gere, né, esse vetor nulo, esse carinha aqui, se fosse só o 0, 0, ele não seria linearmente dependente. Mas veja que não é somente o 0, 0. Nós já vimos que se eu tiver 1 que multiplica 4, 6, menos o 2 que multiplica 2, 3, par, né, dá o 0, 0. Então o que se observa? Que para um conjunto de vetores CGLD, esses fatores que estão aqui multiplicando os vetores para gerar o 0, 0, eles pode ter o 0, 0, mas além do 0, 0 tem que ter outros fatores. Então o que acontece? A condição para CLD é exatamente essa, que existem fatores, né, que sejam diferentes do 0, 0 para que gere exatamente o vetor nulo. Porque na realidade isso aqui é uma mudança nessa fala que nós tivemos aqui, certo?
Bom, então aí você chega à seguinte conclusão: sempre que você tem dois vetores que eles são múltiplos um do outro, vai haver essa possibilidade. Então é LD. Então fica a primeira dica: se você tiver no R2 dois vetores que são múltiplos um do outro, certo? Eles são LD. Bom, aí vem uma questão. Tá, beleza. Agora eu vou pegar esse vetor aqui, ó. Vou pegar assim, ó, 1, 4 e vou pegar 3 menos 1. Então o que você observa? Você observa logo de cara que não há multiplicidade. Por quê? Se eu multiplicar o 1 por 3, para ter multiplicidade aqui teria que ser 12. Bom, aí dentro dessa fala nossa, isso aqui não é LD. Né? Não é LD. Vai ser linearmente independente. Quer dizer o seguinte: se eu pegar um K1, multiplicar por um 4, mais. Aqui pode ser mais ou menos, tá? Não há nenhum problema, porque esse mais aqui está atrelado ao fator aqui. Tá? Eu poderia botar mais e o fator ser menos. Então, mais um K2, 3 menos 1 igual a 0, 0. Quer dizer, aí você questiona a seguinte... tá, eu já disse que não é, porque nunca vai haver um número, tá, que multiplicado por esse, tá, e multiplicado por esse aqui dê 0. A não ser que seja 0, 0. Mas vamos supor que a gente ainda fique com dúvida, eu vou testar. Então olha só, K1 vezes 1 dá K1, mais o 3K2, está aqui, ó. Isso aqui é igual a 0. E o K1 vezes 4, que é o 4K1, somado, no caso aqui é menos K2, então aquilo que a gente falou vai dar um menos K2, dá igual a 0. Bom, aí você tem um sistema homogêneo com duas equações e duas incógnitas. Bom, esse sistema homogêneo, tá, ele pode ser possível, determinado. Por quê? Se ele for possível determinado, ele só tem a solução trivial, que é K1 igual a 0 e K2 igual a 0. Ele nunca vai ser impossível, porque todo sistema homogêneo ele nunca é impossível, porque você vai ter pelo menos uma solução, que é a solução 0, 0. 0 mais 0 dá 0. Isso aqui, se eu botar 0, 0 menos 0 dá 0. Então ele nunca é possível. Ele pode ser possível determinado ou pode ser possível indeterminado. Indeterminado. Tá. E como eu, olhando para esse sistema, vamos assim, sem resolver o sistema, eu posso saber se ele é possível determinado ou possível indeterminado. Então, aí a gente volta para a questão de resolução de sistema, condição para que um sistema homogêneo seja determinado ou indeterminado. Nós vamos pegar os coeficientes numéricos dessas duas equações, aqui é 1, aqui é 4, aqui é 3, aqui é menos 1, e vamos calcular esse determinante. Veja, diagonal principal, 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos, subtrai o produto da diagonal secundária, que dá 12. Então, o nosso determinante, que é o número aqui, ó, deu menos 13. Quando esse, eu não vou ficar voltando a falar dessas questões, mas quando esse determinante, tá, for um número diferente de 0, certo? Garante que o sistema é possível determinado. Se esse número desse 0, garantia que o sistema era possível indeterminado. Quando ele é diferente de 0, menos 3, ele é possível determinado. Se ele é possível determinado, ele só admite
os valores K10 e K20. Então fica aí por um conceito matemático, que é exatamente a condição para que você veja se o sistema homogêneo ele é determinado ou indeterminado, né, pelo cálculo determinante dos coeficientes numéricos das equações, né, dos coeficientes numéricos, você analisa e vê, faz o determinante, deu diferente de zero, ele é possível determinado. Se desse igual a zero, ele seria indeterminado, mas ele deu diferente de zero. Então você garantiu que o único valor, os valores de K1 e K2, são realmente esses 0, 0. Se você quisesse resolver esse sistema aqui, né, você ia, método da substituição, comparação, adição, você também ia ver que só tem o K1 e o K2 zero. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui eu vou precisar depois, isso aqui é muito interessante. Então já comecei a trabalhar com determinantes. Bom, agora eu vou colocar, então veja, nós colocamos essa situação aqui. Eu vou ainda no R2 fazer o seguinte, olha, imagine que eu tenho B formado por 1, 2, menos 1, 3 e 4, 1. Então eu peguei 3 vetores, né, no R2, compôs aquele conjunto B. Bom, o que nós podemos partir agora, vamos sempre olhar assim agora a questão, talvez CLE ou LD, olhando essa situação. Então eu vou colocar assim, um K1, podia chamar de A, né? O A que multiplica 1, 2, mais um B que multiplica menos 1, 3, mais um C que multiplica 4, 1, gerando o 0, 0. Bom, se tiver somente A igual a B igual a C igual a 0, quer dizer, 0, 0, 0 gerando 0, somente. Se esse sistema for determinado, possível, determinado, que só tem uma solução, ele será um vetor LI. Agora, se eu tiver outros valores, o que está claro para a gente é que eu posso ter um A diferente de 0, né? Por exemplo, 1, 2, o B poderia até ser 0, mas o C poderia ser o outro número. Agora, o que eu não posso ter é todos eles nulos, todos nulos. Então, ou melhor, todos eles nulos eu posso ter, mas além de todos eles nulos para CLD, eu tenho que ter também alguns aqui, né, que não sejam nulos, porque o nulo ele vai acontecer sempre. Então eu poderia ter o 0, 0, 0 e ter aqui um número que não seja 0, um número que não seja 0, um número que seja 0, gerando aquele 0, 0. Então esses casos que é LD. Agora, se tiver somente A igual a B igual a C igual a 0, aí seria LI, se tiver somente, linearmente independente. Bom, aí o que a gente analisa? A gente analisa o seguinte, vamos olhar para isso e montar a equação. A vezes 1A menos B mais 4C igual a 0. Depois eu vou colocar 2A mais 3B mais C igual a 0. Poxa, eu montei um sistema, né, com 2 equações e 3 incógnitas. Esse sistema, quando ele tem o número de incógnitas maior que o número de equações, eu não vou colocar aqui, eu já vou afirmar, vai haver sempre dependência de uma letra. Isso garante que, por uma condição matemática, é o seguinte, se eu tenho 3 incógnitas e o número de equações é menor, esse sistema vai ser sempre indeterminado, quer dizer, tem infinitas soluções.
infinitas soluções. E isso vai garantir, se ele tem infinitas soluções, evidente que ele tem o 0, 0, 0, mas vai ter outras. Isso garante que o conjunto B ele é linearmente dependente. Então, você diz assim, pô, o que eu concluo? Eu concluo que sempre que eu tiver um conjunto no R2 e ele tiver um número de elementos, até 3, 4, 5, 6 e por aí, assim, dessa forma, esses conjuntos serão sempre linearmente dependentes. Então, evidente, se só tem 2, eu preciso ver a multiplicidade. O que garante é isso? Ver a multiplicidade. É múltiplo ou não? Se é múltiplo, LD. Se não é múltiplo, LI. Agora, tem mais de 2, é sempre LD. Bom, vamos apagar aqui, certo? E vamos colocar o seguinte. Agora, deixa eu mudar essa caneta aqui, ver se ela fica melhor. Agora, eu vou colocar um vetor, um conjunto, no R3. Vou botar assim, 1, menos 1, 2. E vou botar 4, menos 4, 8. Certo? Bom, você tem 2 vetores, agora não no R2, no R3. Mas o que você observa? Você observa que há uma multiplicidade. 4 vezes 1, 4, menos 4, 4 vezes 2, 8. Pô, se há essa multiplicidade, então eu vou ter 1, menos 1, 2, vou botar um K1, mais aqui 4, menos 4, 8, vou botar um K2, gerando o 0, 0, 0. Então o que acontece? Para que eu gere esse 0, 0, se é múltiplo, basta que esse cara aqui, ó, deixa eu botar assim, ó, 4. Basta que esse cara seja menos 4 e esse aqui seja 1. Então a multiplicidade fez, ó, menos 4 com mais 4 dá 0. Menos com menos, 4 com menos 4 dá 0. Menos 8 com mais 8 dá 0. Então, eu tenho dois valores, né, que multiplicados aqui dá 0, 0, 0. Ah, o Z, mas se eu botar o 0, também dá 0, 0, 0. Sim, além desse, né, além desse eu tenho outro. Então, isso garante que esse vetor é linearmente dependente. Ou esses vetores são linearmente dependentes. Então, se você olhar para dois vetores no R3 e eles forem múltiplos, você já garante que ele LD. Basta escrever como há multiplicidade, eles são LD. Beleza. Agora, eu vou pegar um conjunto formado de 3 vetores. 2, 1, menos 2. Estou colocando aqui. 1, 0, 1. E 4, 2, menos 4. Bom, esses vetores aqui, né, estão no R3 e só tem 3 vetores. Então, o que a gente está querendo saber? Se eles são, os vetores são LD ou LI. Então, na realidade, na busca, eu preciso fazer assim, K1, 2, 1, menos 2, mais um K2, 1, 0, 1, mais um K3, 4, 2, menos 4, gerando 0, 0, 0. Ah, se eu botar 0, 0, 0, isso aqui vai dar o vetor nulo, 0, 0, 0.
só fechei a porta ali da sala. Então, voltando aqui. Então, a questão é, se eu colocar K1, K2 e K3, se aqui for 0, 0, 0, eu vou gerar o vetor nulo. Mas será que existem outros valores que não seja o trivial 0, 0, 0? Porque se existirem outros valores, o sistema linear vai ser, ou melhor, o conjunto é LD. Mas se houver somente o 0, 0, 0, ele é LI. Então, nós vamos usar aqui, tá? Não vamos resolver o sistema, vamos usar essa condição. Então, olha só. Porque na realidade, isso aqui é um sistema. Vamos botar assim, ó. Esse K1, ó, 2K1 mais 1K1 menos 2K1 igual a 0. Melhor, perdão, gente. Deixa eu mudar isso aqui. Peraí. Então, olha só. 2K1 mais 1K2, que é K2, mais 4K3. Certo? Isso aqui é igual a 0. Depois, 1K1, que é K1, assim, mais 0K2, né? 0K2 é 0, mas vou escrever. E 2K3. Então, isso igual a 0. E depois, menos 2K1 mais K2 menos 4K3 igual a 0. Então, esse sistema é um sistema homogêneo. Se o determinante formado pelos coeficientes numéricos 2, 1, menos 2, 1, 0, 1, 4, 2, menos 4. Se esse determinante der diferente de 0, significa que o sistema só tem uma solução. Então, é a solução trivial, porque a solução trivial existe, é o 0, 0, 0, tá? E só tem uma, então é ela. Então, isso garante que o sistema é linearmente independente, porque só tem a solução 0, 0, 0. Agora, se ele for igual a 0, o sistema é indeterminado. Então, esse indeterminado significa que ele vai ter vários valores, além do 0, 0, 0, para K1, K2 e K3. Aí, isso faz que a gente diga que o sistema é linearmente dependente. Então, nós vamos observar o seguinte. Se nós calcularmos esse determinante, certo? Existem aqui propriedades determinantes. Quando eu montei, na realidade, quando eu montei esse conjunto, pois já sabia que esse conjunto é linearmente dependente. Por quê? Vou explicar a vocês. Mas isso é um fato que fica claro por quanto que eu estou enxergando isso aqui. Olha só, 2, 1, menos 2, observe que esses dois vetores, eles são múltiplos. Ó. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Na hora que eu monto aqui, ó, olha, o 2, 1, 4, né? Ou se eu quiser aqui, ó, 2, 1, menos 2, coluna, e o 4, 2, menos 4, eu vejo que essa coluna é múltipla dessa. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes menos 2, menos 4. E essa multiplicidade, tá, garante que esse determinante é 0. Então, se você tiver duas colunas ou duas linhas, né, múltiplas, o determinante é 0. Isso é propriedade determinante. Se você não viu isso, você aplica a regra de sair, você vai chegar que é 0. Agora, pode ocorrer, quer ver? Olha só, eu vou... São coisas que eu volto a dizer. Isso aqui é fácil. Então, você olhou
um conjunto, você tem 3 elementos e observou que entre dois desses, né, há uma multiplicidade, esses elementos aqui formam esse conjunto, é um conjunto linearmente dependente. Por quê? Porque quando você resolve o determinante dá zero, e o determinante dando zero garante que eu tenho infinitos valores, né? Ou esse sistema homogêneo tem infinitas soluções, e é evidente que aí eu vou ter K1, K2 e K3 números infinitos, além do 0, 0, 0. Agora, quer ver, olha só, eu vou colocar um assim, estou escrevendo mesmo, ó, 2, 1, menos 2, tá? Eu vou repetir esse cara aqui, ó, 1, 0, 1. E agora eu vou fazer assim, ó, vou multiplicar esse cara por 2 e somar com esse, ó, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 vezes 1, 2, mais 0, 2, 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, menos 3. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 2 vezes 1, 2, mais 0, dá 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4, com mais 1, menos 3. Você não vê aqui a multiplicidade às vezes é clara, fica mais notório, mas na realidade, quando um elemento é combinação linear dos outros dois, 2 vezes 2, 4, mais 1, 2 vezes 1, 2, mais 0, 2 vezes, se eu multiplicar esse por 2 e multiplicar esse por 1, eu encontro esse. Isso faz com que o meu determinante, quando eu boto 2, 1, menos 2, 1, 0, 1 e o 5, 2, menos 3, garante que há uma combinação, que essa linha aqui, certo? Há uma combinação linear, né? Ou então você monta assim, ó, como se você botasse, acho melhor, você botar assim, ó, 2, vamos botar assim, 2A mais B, isso aqui é B. Como se você fosse fazer assim, ó, A, 2, 1, menos 2, mais B, 1, 0, 1. Vamos fazer assim, mais C, 5, 2, menos 3, igual a 0, 0, 0. Então, quando você vai na busca do 2A mais B mais 5C, né, depois A mais B vezes 0 mais 2C, e depois aqui, ó, menos 2A mais B mais menos 3C. Né? Isso aqui tudo zero, porque está dando zero. Quando você formar esse determinante, 2, 1, menos 2, tá? Exatamente o que eu já tinha colocado. 1, 0, 1, 1, 0, 1. E aqui o 5, 2, menos 3. Quer dizer, então, da onde saiu isso? Desses coeficientes numéricos. Então, na realidade, se você pegar o 2, 1, 2, 1, 5, colocando assim, ó, 2, 1, 5, né? Colocando 1, 0, 2 e colocando menos 2, 1, menos 3, dessa forma, certo? Como eu coloquei aqui, isso que eu mudei a forma de colocar, então há uma combinação linear desse cara, né? O 5, 2, menos 3 é gerado pelo dobro desse mais 1, o dobro desse mais 0, o dobro desse mais 1. Isso garante que o determinante também é zero. Se você resolver pela regra de Sarri, você vai dar zero. Então, muitas vezes, você não consegue ver essa propriedade, aí você calcula o determinante. Agora, se você viu que é múltiplo, você nem precisa calcular o determinante. Você já garante que esse vetor é LD. Agora, não viu, faz isso aqui deu zero, né? Vai dar zero, porque a gente já viu propriedade que vai dar zero. Se vai dar zero, significa que esse conjunto B, ele é linearmente
dependente. Por quê? Porque isso garante que o sistema é indeterminado. Quando o determinante calculado pelos coeficientes numéricos dessa equação dá zero, esse sistema tem infinitas soluções, então ele é LD. Bom, e finalmente nós vamos mostrar aqui um caso. Vamos supor agora que eu tenho um conjunto A, que ele é formado de vários termos. 1, 2, 3, menos 1, 0, 2, 4, 1, 1, vou botar 3, 1, 2, vamos parar por aqui. Então está no R3, 1, 2, 3. E você tem 1, 2, 3, 4. Poderia ter 5, 6. Quando só tem 3, tá? Você tem que fazer isso aqui e verificar. É igual a zero? É igual a zero. O determinante, então o sistema é indeterminado. É diferente de zero? O sistema é indeterminado, é LD. É diferente de zero? O sistema é possível determinado, LI. Então, olha só, você vai ter que fazer isso. Só 3. Deu zero, o sistema é LD. Deu diferente de zero, o sistema não, o conjunto é LD. Deu diferente de zero, o conjunto é LI. Agora, quando ele tem 4, certo? E você vai montar essas equações, você vai ficar com uma situação que é a seguinte, vamos passar aqui para cima. Você vai ficar assim, vamos botar aqui, como se você multiplicasse aqui por A, B, C, D, gerando 0, 0. Né? Então você vai ter, ó, A, vamos botar assim, gente, A que multiplica 1, 2, 3, mais B que multiplica menos 1, 0, 2, mais C que multiplica 4, 1, 1, mais D que multiplica 3, A que multiplica 1, 2, 3, mais B que multiplica menos 1, 0, 2, mais C que multiplica 4, 1, 1, mais D que multiplica 3, 1, 2, dando o 0, 0, 0. Quando você monta o sistema, você tem A menos B mais 4C mais 3D. Depois, ó, 2 vezes A, 0 vezes B, vou botar assim, tá? Mais 1 vezes C, mais D, isso igual a 0, igual a 0. E finalmente, 3A mais 2B mais C mais 2D igual a 0. Então, lá a gente viu no R2, né, essa situação. Agora a gente está aqui no R3. Quando eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas e 3 equações, isso nos garante que esse sistema é possível indeterminado. Se ele é indeterminado, significa que eu vou ter vários valores, infinitos valores para ABC. Aqui, ou melhor, infinitos valores para A, B, C, D. E isso garante que, além do 0, 0, 0, 0, eu vou ter outros valores para A, B, C, D, e faz aí, né, por conta dele ser indeterminado, faz com que eu afirme que o sistema é linearmente dependente. Quando você tem um sistema indeterminado, você tem infinitas soluções, você tem infinitos valores para essas constantes aqui, e ele passa a ser definido como LD, linearmente dependente. Então é isso, gente. Nós, de uma forma rápida, para vocês, apresentamos aí, de forma sucinta, a gente já falou isso, ideias aí de conjuntos, né, de vetores, e particularmente nós só mostramos vetores no R2 e R3. A gente poderia estar fazendo com
conjunto de matrizes, conjunto de polinômios, de funções, mas a gente vai direcionar, tá, esses conjuntos, né, a gente vai na busca CLD ou LI apenas para os conjuntos no R2, né, no espaço R2 e no espaço vetorial R3. Então, obrigado, tá? E aproveitem aí esse vídeo para estudarem a nossa avaliação. Até mais.